Vamos analisar a partir de agora cada uma das fases da Revolução Francesa. Primeiro momento, Assembleia Nacional e Assembleia Constituinte. Nós temos os girondinos instalados no poder. Perceba bem essa imagem. Nós temos aqui a representação de um desequilíbrio na sociedade francesa. Significa que a burguesia instalada no poder vai assumir a frente do processo revolucionário e vai adotar uma série de medidas para beneficiar o seu próprio grupo e excluir as camadas populares dos benefícios do processo revolucionário, como nós veremos a partir de agora. Vamos analisar detalhadamente cada uma das realizações da Assembleia Nacional e depois da Assembleia Constituinte. Você deve perceber uma coisa: daqui para frente, cada um dos privilégios do rei, do clero e da nobreza serão destruídos um a um por todas as medidas tomadas tanto pelo governo girondino quanto pelo governo jacobino, que vai tomar o poder um pouco mais à frente. Vamos começar pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este documento reconheceu o direito de resistir à tirania e à opressão, o direito à igualdade jurídica e o direito à propriedade e à liberdade. Perceba que todos esses direitos estavam ausentes na sociedade de antigo regime e que agora valem com força de lei. Outra realização da Assembleia Nacional: a eliminação dos privilégios da nobreza. O detalhe: os direitos senhoriais que ainda permitiam a exploração dos camponeses foram abolidos e revogados. Os nobres não tinham mais o direito de explorar os servos. As propriedades da igreja foram confiscadas e tivemos o fim da isenção de impostos para a nobreza e também para o clero. Mais privilégios da sociedade de antigo regime sendo destruídos. Outra realização: a Constituição Civil do Clero, um código de leis válido para a Igreja Católica. Esse documento estabeleceu que a França passaria a ser um Estado laico, ou seja, haveria separação entre Estado e Igreja Católica, com cada instituição cuidando de sua própria organização interna. Além disso, o dízimo eclesiástico foi revogado. A Igreja não poderia mais arrecadar tributos a partir desse imposto. Passamos agora para as realizações da Assembleia Constituinte. Sua principal realização foi a elaboração de um código de leis escrito válido para toda a sociedade francesa no ano de 1791. Houve a limitação do poder do rei. Isso significa que o absolutismo tinha fim na sociedade francesa. O rei não mais governava com todos os poderes concentrados em sua mão. Nós temos também o estabelecimento do critério censitário, ou seja, só teria direito ao voto o homem capaz de comprovar renda ou a posse de bens ou propriedades. Significa que as camadas populares estavam excluídas da participação política, beneficiando somente a burguesia. Outra realização: a tripartição dos poderes. No lugar do poder político concentrado nas mãos de uma única pessoa, que era o rei, foi estabelecido a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, e o grupo responsável por administrar e exercer todos esses poderes era, obviamente, a burguesia. Nós temos como resultado os seguintes pontos a serem considerados. A burguesia, representada pelos girondinos, conquistou o poder político e transformou a França em uma monarquia parlamentar tal qual existia na sociedade inglesa. O rei reinava, mas não governava. As decisões de governo estavam concentradas nas mãos do parlamento. As massas populares foram excluídas da participação política, uma vez que o critério censitário só permitia a participação política daqueles que tivessem recursos financeiros. E, por fim, o rei teve o seu poder limitado e passou a apoiar secretamente todos aqueles que eram contrários à revolução para voltar ao poder. Ele recorreu principalmente à ajuda de seus aliados absolutistas no restante do continente europeu. Nós temos aqui mais algumas considerações a fazer ainda nessa primeira fase. Vamos a elas.
A França continuava quebrada do ponto de vista econômico e ainda vivenciava uma intensa crise social. Em meio a esse contexto, no ano de 1791, nós temos os governos absolutistas da Prússia e da Áustria declarando guerra à França com o objetivo de acabar com a Revolução. Na verdade, eles estavam dando apoio ao seu aliado político, que era Luís XVI. Muitos alunos têm dúvida em relação à Prússia. Então vamos saber o que é isso. A Prússia era um dos estados independentes que formava a Confederação Germânica. A Alemanha, que nós conhecemos, na condição de Estado Nacional, só viria a se formar no ano de 1871. Dessa forma, apenas para a sua compreensão, podemos dizer que a Prússia era um território que fazia parte daquilo que hoje é a Alemanha. Voltando à nossa aula. No momento em que Prússia e Áustria fizeram a declaração de guerra, nós tivemos os jacobinos conseguindo a adesão das massas populares para formar batalhões nos exércitos e defender a França contra o ataque dos inimigos. Não havia dinheiro naquele momento para contratar mercenários ou soldados profissionais para defender a França. Quem se encarregou de fazer isso foram as camadas populares sob o comando das lideranças jacobinas. Nesse contexto, nós temos o surgimento da Marcialesa, que foi composta e mais tarde viria a se tornar o hino nacional francês, assim como acontece atualmente. Também foi nesse contexto que os jacobinos tomaram a liderança da Revolução Francesa. Esse era o início da Convenção Nacional e o fim da Assembleia Nacional e da Assembleia Constituinte. Teria início um dos períodos mais violentos e radicais da Revolução Francesa, e o primeiro a sentir isso na pele seria o próprio rei, Luís XVI. Vamos analisar a partir desse momento os motivos da traição e da morte do rei.